Alô, Fernando! Opa, hoje tem. gata, né? Então, se eu soubesse que a nossa entrevistada viria tão elegante, eu teria colocado Eu um quase blazer falei, assim como pessoal, você. desce ali e compra uma roupa mais bonitinha. Quem é que está conosco, Doc? Aline Bach. Aline Bach, mentora, professora, palestrante, estrategista de marketing digital. E ela é uma referência porque ela ensina pessoas acima dos 50 anos a lidar com esse mundo confuso que é. Uma das raras pessoas com menos de 50 a sentar nessa cadeira. Exatamente, um privilégio nosso recebê-la aqui. Mas porque ela trabalha com 50. Com 50 a mais. Bem-vinda, querida. Obrigada, agradeço o convite, me sinto honrada por estar aqui com 50 a menos, mas atendendo 50 a mais. Isso, muito obrigada pelo porque convite. A gente já estava conversando aqui sobre isso, né? Essa importância das redes sociais, Sim, né? sim. Como é que a gente lida com isso, né? Sim. A gente está aprendendo aqui o tempo inteiro, né, Doc? Sobre esse posicionamento, né? É fundamental hoje em dia. Eu falo que as mídias sociais vieram para ficar, é um caminho sem volta, e de repente o público maduro não sabia como começar, como se posicionar, ficou perdido. Foi aí que eu entrei de cabeça para atender esse público e ajudar, dar a mão mesmo e navegar nesses grandes desafios que são as mídias sociais, né? Mas ainda tem rede para cada idade? Por exemplo, o TikTok é mais de jovem, o Facebook é de idoso, o Instagram é meio termo. Como é que é isso? Na Tem rede para cada idade? Na verdade, como que funciona? Toda mídia social, ela começa com um público jovem. Instagram também foi assim. E ela amadurece com o tempo. Eu atendo mentorados, médicos, advogados, empreendedores. Meu foco é os 50 a mais. Médicos vascular, por exemplo, que é vascular, que está no TikTok e faz um sucesso tremendo. Então, a mídia social, ela começa com esse público mais jovem. Ai, Aline, mas a minha sobrinha faz dancinha no TikTok. É sempre assim que eu escuto. Tem essa questão, ai, não sei, aquela versão. Mas com o tempo, ela vai percebendo que a mídia vai amadurecendo e o público maduro entra. E ela começa a amadurecer. Foi assim com o Instagram, tá sendo assim com o TikTok, que na Europa e Estados Unidos só se fala em TikTok, no Brasil também, é uma das mídias sociais mais baixadas desde março de 2020, e ela vai amadurecendo com o tempo. Então, tem um pouco disso. O Facebook tradicionalmente aqui no Brasil, a gente fala que é um público mais maduro, porém, o grande rei nas mídias sociais ainda é o Instagram. LinkedIn, você vê um público muito maduro, porque você pega muitos executivos que são C-levels, empreendedores, que são 50 a mais. Então, tem um pouco disso. É óbvio que tem algumas mídias que têm mais para o público jovem, mas todas as mídias agora, elas são muito democráticas, eu falo, né? E não tem idade, não tem tempo. Tem que ter uma presença digital forte. Ele não sabe nem o que é Orkut. Sei sim, claro que eu sei. Ô, Aline, agora nós temos aqui, né, Doc Fábio Atuy, um médico com uma história muito bonita e com muita credibilidade. A gente muitas vezes discute essa questão do médico nas redes sociais de um jeito que acaba... eu vou usar essa palavra, ultrapassando limites, né? O cliente, o paciente escolhe o médico que faz um conteúdo mais engraçadinho. Tem uma resistência por parte dos médicos com relação a isso. Queria te perguntar sobre esses limites, que com certeza são muito tênues. Olha, eu vou te falar que um dos meus maiores públicos hoje são médicos. Eu atendo médicos em todo o Brasil e fora do Brasil, em Portugal. Até vou dar uma palestra semana que vem em Portugal para médicos portugueses. E o médico, ele precisa ter autoridade. Hoje em dia mudou a forma como a gente se comunica. Ele quer ver, o paciente quer ter esse relacionamento com o médico dele. Mas é claro que existe uma palavra que às vezes falta nas mídias sociais: bom senso. Eu não tenho nada contra, cada um faz o que quiser nas mídias sociais, mas é claro que eu dou muitas palestras para médicas, dermatos, todas as frentes. Mas, poxa, se ela tá lá postando o tempo todo dela, do corpo dela, pode fazer isso na conta pessoal. Mas se ela tá lá, é público, as pessoas estão vendo, o paciente está vendo, perde um pouco dessa credibilidade. A tal história dos limites e do bom senso. De repente você vai mandar seu namorado, seu marido, aquela médica, não sei se eu vou mandar para ela tá toda hora com uma imagem que não condiz com a autoridade. E isso quebra. Então tem que pensar antes de publicar. Isso é válido?
o meu público quer consumir, e com os médicos principalmente, pela questão de autoridade, assim como advogados, tem que pensar até que ponto que vale eu publicar isso. Porque todos nós, Fernando, somos influenciadores digitais do nosso negócio. Aliás, eu até brinco na minha palestra, falo, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você está influenciando alguém. No momento que você deu aceite nas mídias, você já está influenciando alguém. Agora, o mais legal disso tudo, dessa jornada do digital, é ver como o público maduro, 50 a mais, entrou de cabeça, porque percebeu, eu atendo diversos médicos, que a forma que você tem para se relacionar justamente é aparecendo. É você tendo uma estratégia de consistência, de autoridade, passando uma dica importante de saúde. Nosso perfil vira uma grande revista eletrônica. Mas eu tenho uma crítica a respeito disso, ali em que eu queria ouvir. Talvez eu vou fazer o papel do chato aqui, tá, gente? Mas você nunca faz isso, Doc. Puxa vida. Não, o que acontece é assim. Uma coisa é uma pessoa comunicar bem, outra coisa é ela saber muita medicina. Sim. Então, eu posso ter uma pessoa que comunica muito bem, que vai falar alguma dica. Eu acho que assim, médico não dá dica da consulta, mas vamos supor que para atrair, ele coloque uma dica, um assunto controverso, dá a opinião dele. Só que assim, eu tinha uma página na época que eu estava no Bem-Estar, com todo o peso da Rede Globo, eu tinha uma página no Instagram com, sei lá, 150 mil, 180 mil seguidores. Quando eu analisava a visita da minha página, eu via que menos de 1% entrava na página da minha descrição no meu currículo. Ninguém queria saber onde eu estudei, qual era a minha especialização, o que eu fazia, qual era, se eu tinha pós-graduação ou não, se eu tinha residência ou não, e se eu podia falar o que eu estava falando. Então aí eu pergunto, num TikTok de 3 minutos, 2 minutos e pouco, como que dá para eu falar de um assunto, aí você fala a imagem como é que é? De responsabilidade, de autoridade, mas eu acho que o currículo do cara fala muito mais do que se ele fala bonito ou não. Como que a gente lida com isso? Você falou de advogado e de médico. Como a gente lida com isso? Eu sempre falo que a principal dor dos meus mentorados e dos treinamentos que eu dou em empresas é assim, ele tem um currículo maravilhoso, ele é um baita profissional do offline, ele tem uma experiência de vida, estamos falando do público 50 a mais, incrível, só que ele não consegue trazer isso para o digital. Justamente é uma dor, porque você não consegue levar essa expertise toda que você tem para o digital. Eu acho essa dor menor para o mundo do que o cara que é um picareta e fala bem. Exato. E aí, o que acontece? Como é que faz com esse cara? Então, e aí você precisa trazer a nova comunicação, porque a forma como a gente se comunica hoje em dia é muito diferente de anteriormente. Anteriormente, você só tinha a televisão, você tinha rádio, era muito distante você aproximar as marcas e os profissionais, jornalistas, enfim, atores, era muito longe do público. Com as mídias sociais, aproximou essa distância. E, de repente, você tem acesso ao seu médico, você tem acesso àquela personalidade, você tem acesso àquela marca. Aproximou. A gente tem que entender que o mundo mudou. E a gente precisa estar onde o nosso público-alvo está, que são as mídias sociais. Então, é muito mais fácil um profissional que tem uma bagagem offline trazer ele para o digital e fazer dele uma personalidade no sentido de inspirar pessoas e o nome dele crescer com consistência e qualidade, do que um médico, advogado, empreendedor, qualquer que seja o nicho, que é fraco no offline, é uma estrela no digital. Só que você vai passar por uma consulta dele, ele não sustenta. E eu vou te dar até um exemplo do que você está falando, que aconteceu comigo, que sou mentora, que trabalho com isso há 15 anos que eu estou no marketing digital. Eu tive um problema de endometriose e o médico, mais de milhões de seguidores, falando de conteúdos incríveis da endometriose, isso, aquilo. Eu falei, puxa, que legal, vou me consultar com ele. Cheguei lá, aqui em São Paulo, não citarei nomes, óbvio. Cheguei lá, eram 5 salas para eu chegar no médico. Eu falei, gente, eu só quero me consultar com esse médico. Sala 1, sala 2, sala 3, cheguei no médico. Ele olhou para mim, ele ficou 15 minutos comigo na sala. 15 minutos. Eu falei, mas doutor, eu tenho um histórico tal da minha saúde e tal. Não, tudo bem. O senhor não vai me examinar? Não precisa. Aliás, você precisa do chip da beleza. Oi?
porque ele vendia, e eu não era o que eu estava buscando. Eu queria ver, enfim. Ele era uma pessoa que tinha uma grande força no digital, mas não sustentava a autoridade do offline. Ele tinha 5 salas, ele tá vendendo chip da beleza e não tá Sim, nem ele aí se tá estava- falando bobagem ou exatamente. não. Desculpa. É. É uma pena. É. Eu não tô criticando Sim. o cara que tem conteúdo e vai. Eu até ao contrário, eu trabalhava no bem-estar e tô aqui, não falamos diretamente de medicina, mas porque eu acredito que é importante a gente ocupar o espaço com pessoas sérias, Sim. porque se você não ocupar o espaço com pessoas sérias, as pessoas não sérias vão ocupar. O Com espaço vai ser certeza. ocupado de uma maneira E ou se de você não outra. fizer, o outro vai fazer. Claro. Isso é muito Isso eu não tenho importante. O seu dúvida de ser concorrente está importante. fazendo. Você não está nas redes sociais, você não Você existe. não existe. Exatamente. E Então, outra coisa que é muito importante deixar de mensagem aqui. A pessoa te indicou. Então, eu indico para minha amiga o Dr. Fábio. ele vai entrar para ver, A claro. primeira coisa que ela vai fazer é entrar no seu Instagram. E é engraçado que até isso a jornada do consumidor mudou. Porque antigamente a gente olhava o site. Existem, claro, diferentes, por exemplo, e-commerce, que ainda é muito atrelado a produtos. Você olha o site, imóveis, viagens. Mas aquele site institucional clássico, as pessoas já não ligam Não olham tanto mais. quanto mídia social. Então, olha, doutor, deixa eu dar uma olhada quem é esse doutor. Você joga o nome dele no Google para ver como que ele é. Quem é esse doutor? E se você não está lá, se você não se relaciona, se você não tem mídia social, se você não tem presença digital, o que, que vai acontecer? Sei não, hein, se ele é bom. Você cai pela autoridade do digital. A gente aqui, a gente equilibra vários pratos, fazendo um podcast, né? 2 homens com 50 a mais, tratando de assuntos que, na verdade, a gente não transita bem, principalmente assuntos que abordam a realidade feminina, letramentos de diversas. O próprio marketing digital, a gente não entende nada Também, disso. não entende nada. E aí a gente meio que beira o nosso cancelamento, porque a gente fica toreando essas questões. Nós temos uma produtora, chefa, gestora, patroa, enfim, que controla muito bem isso. Mas o cancelamento acaba, dentro do que você fala muito, ele tem um lado positivo, assim? Ele te coloca numa evidência que pode te levar para um lugar melhor? Depende, né? Aquela história que eu falei do bom senso, né? Até o que ponto, quais são os limites do bom senso, da etiqueta, eu falo, né? Porque, às vezes, quando começou as mídias sociais, parecia uma terra de ninguém, né? Então, todo mundo escreve tudo o que quer, todo mundo difama, calúnias, aquela coisa dos haters, né? Que a gente comentou. Então, fica meio que complicado. Do mesmo jeito que uma mídia social eleva a sua autoridade, ela derruba em segundos. E vocês sabem quantos casos e exemplos nós temos de influenciadoras digitais que, de repente, postaram coisas que não condiziam com momentos que aconteceram, ou falaram alguma coisa e descobriram outra, ou pessoas que falaram alguma coisa e caiu por terra. Então, tem que tomar muito cuidado com a imagem. Por isso que eu falo, você é o que você posta. E antes de você apertar aquele botão publicar, pensa. Pensa se você não vai ser cancelado, pensa se isso é útil para sua audiência, porque às vezes a sensação que eu tenho, trabalhando tantos anos com isso, que a pessoa vai postando, vai colocando ali sem critério. E quando também você posta com raiva? É verdade. Postar com raiva. Aquela indireta Mas, básica. isso você está falando na situação em que o cara não está postando uma bobagem porque quer. Mas, por exemplo, aquele exemplo que você acabou de dar do médico, que chega lá, bababá, que ele só queria vender o chip da beleza, ele sabia o que ele estava fazendo. Sim, com certeza. Aí é um pouco diferente. Má cara fé. mal intencionado. A Má gente tem um fé grupo de assumida. médicos e que todo dia alguém manda assim, dá uma olhada nesse cara. E o cara fala uma bobagem estrondorosa sobre um assunto que, assim, às vezes não é nem da tua área, você já sabe que é uma idiotice. E o cara ali com pompa, falando, não, câncer de mama não existe. Como não existe? Você só pode estar brincando. E pessoas falando com veemência. Isso que é o com problema. propriedade. Um cara falou recentemente, câncer de mama não existe. Fiquei sabendo que ele é mineiro até. Câncer de mama é provocado por uma bactéria, um vírus. Sei lá, falou um monte de negócio assim. bobagem. Uma bobagem. E, assim, é um desserviço tão grande. Então, assim, quando você ia, por exemplo, convidado para falar numa televisão a respeito de um assunto, você tinha passado por um editor que tinha olhado quem é esse cara, mal ou mal tinha investigado a tua vida, ou então você tinha sido indicado por uma pessoa e você ia lá falar de um assunto. Se você ia publicar um livro, alguém
tinha que olhar e falar, puta, vale a pena publicar esse cara tem alguma coisa para falar. É. Hoje... Você é o seu próprio censor, seu gestor, seu hoje editor. é você que decide. Não, e outras, são pessoas que muitas vezes fazem um curso de um final de semana e do nada são coaches, são né? Sabe fazer treino, sabe o que faz. Aline, superficial, a pessoa lê só título e acha que sabe. E dentro desse universo, eu tenho certeza que muita gente está acompanhando essa entrevista nossa e pensando, mas eu tenho poucos seguidores, eu não consigo fazer não vale a pena fazer uma gestão das minhas redes sociais. E é uma coisa legal que você fala, que não é a questão dos números, mas é a questão da sua fidelização, a sua entrega, o valor que você tem com quem te segue. Com certeza. Podem ser 100, podem ser 1000, podem ser 30, mas se tem um engajamento com esses 30, tem um valor, né? Então, e eu falo muito isso nas minhas palestras também. Coloca 100 pessoas numa sala. Não é gente pra caramba, 200, 500. As pessoas ficam muito focadas apenas em número e não é só número. É a conversão. Aliás, é uma dica legal para dar, né, para quem está aqui acompanhando a gente, quem são empreendedores também, é pensar no final do mês, quantos clientes eu ganhei com as mídias sociais? 1, 2, 3 contatos? Que legal, tá fluindo bem, sua imagem tá bacana, seu conteúdo tá chegando nas pessoas, tá humanizado o seu perfil, tá rodando bem, você tá conseguindo conversão. Não tá conseguindo nada, temos um problema. Não tá atrelado a número. E sim, as pessoas têm que entender que mídias sociais é relacionamento e interação. E é a nossa comunidade. Se tem 200 pessoas te seguindo, são 200 pessoas que têm alguma conexão com você. Se são 1000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, são pessoas que se afinizaram com o seu conteúdo. E isso é muito legal, quando você passa a entender que a sua página é, na verdade, uma comunidade, a sua comunidade, você começa a olhar com outros olhos para as mídias sociais. O meu dever como mentora, que é o meu grande propósito de vida, que eu consegui entender, que é ajudar esse público maduro de se reinventar e mostrar que nunca é tarde, né, para começar, é formar pessoas boas na internet. Pessoas de qualidade, empresas, empreendedores, médicos, advogados, qualquer que seja a área, eu atendo todas as áreas. É uma mentoria após a outra, é uma estratégia diferente da outra. Mas é mostrar e trazer qualidade para as mídias sociais, justamente para eliminar o que não é bom, porque o bom não se sustenta. E trazer os bons para perto. Trazer os bons e transformar a internet num lugar mais saudável. E mostrar que é possível, sim, uma pessoa de 80 anos, uma pessoa de 70 anos. E, gente, eu tenho uma aluna de 84 anos. A minha mentorada, a Rose Benedetti, maravilhosa, um dos ícones aqui de São Paulo, ela vende bijuterias, ela atendeu... A mãe do Fred, que estudou comigo, incrível, gente. Amigo, aí, minha mentorada. Fred Gebara Benedetti. Incrível. Ela virou para mim e falou, Aline, eu sempre a vida inteira tive lojas físicas, eu quero ser um fenômeno de vendas nas mídias. Com o meu e-commerce, me ajuda. O que acontece? Era um perfil que não tinham pessoas, ela não aparecia, era aquela coisa, só produto, não tinha pessoa. Falei, não, vamos mudar. Ela começou a aparecer, fiz a estratégia, ela vendendo. Hoje ela é uma influenciadora da marca dela e vende como se não houvesse o amanhã. Bacana. Então é muito bonito, 84 anos. E tem uma palavra muito preciosa também que a gente poderia colocar nessa conversa, que é a autenticidade, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito, quando você encontra a sua autenticidade, você se torna imbatível, porque não tem ninguém igual a você. Nossa, com certeza. E é muito difícil ser autêntico, porque você pega a câmera e vai ficar, meu Deus, e aí, será? Não, eu vou inventar, porque eu vi tal pessoa falando, e você vai querer se espelhar no outro, você vai se espelhar no palco do outro, comparando com os seus bastidores. Aí não vai ter jeito, porque todo mundo tem palco e bastidor, né? Exato. Ninguém vai postar que tá no cheque especial, que tá com piriri, né? É verdade. Corre. Né, Fernando? A gente podia fazer. Como é que é aí fora dos stories, como você tá, né? Pois é, eu tô no cheque especial, nossa, eu tô arrebentado aqui, puxa vida. Não, é só beleza, né? E aí, como é que você consegue ser autêntico com tantas variações de possibilidades? Essa é uma questão muito importante que você trouxe, que eu falo muito, diariamente. Aquela coisa da grama do vizinho é mais verde que a minha? Ah, o Instagram da fulana é melhor que o meu.
Não, porque a fulana tem 100 mil seguidores, eu tenho 2 mil, eu quero copiar o que ela faz. E hoje nós estamos falando de mais de 1 bilhão de usuários no Instagram. A gente disputa atenção com todo mundo. Então, se você copia a fórmula do outro, você perde a sua essência. E lembra que eu falei que é relacionamento, interação e a sua comunidade? Fica muito falso, não sustenta. Então, os perfis que mais dão certo hoje em dia são aqueles autênticos. São aquelas pessoas que falam, que fazem, que têm o jeito delas de apresentar, sem se preocupar se você tá uns quilinhos a mais, se você tá com ruga, se você não tá bem, porque é o que eu mais escuto. É trazer a sua verdade, é trazer a sua essência. E quando você entende que você pode trazer a sua essência de um jeito elegante, de um jeito bacana, com consistência, com autoridade, fica muito bom. Porque você não para de ganhar seguidor. Eu falo até do exemplo da minha página mesmo. Né? Se você olhar meu Instagram hoje, você vai ver que é um conteúdo bem elegante, é um conteúdo bem consistente, é um conteúdo que traz valor, traz relacionamento e as pessoas têm vontade de acessar o tempo todo. Então, a autenticidade é uma das palavras mais, até vou olhar aqui na câmera, mais difícil de vocês terem. Então, não pode perder a autenticidade nunca nas mídias. O seu perfil pessoal é o mesmo do seu perfil profissional? Olha só, boa pergunta. Não, eu particularmente falo, Aline, tá? Eu tenho um perfil fechado, eu tenho 2 filhos, e eles falam, mãe, se você me postar para 100 mil pessoas, eu vou ficar muito brava, porque são 2 adolescentes. E eu entendo e eu respeito, né? Porque o meu trabalho não tem nada a ver. Então eu tenho o meu perfil fechado, e eu até recomendo isso para muitos alunos. Eu falo, não, tem o seu perfil fechado, se você quer postar coisas suas, quer manter viagens, enfim. Mas no momento que você está lá público, tem que pensar, tem que trazer um pouco da sua vida, sim, pessoal, no perfil público. Porque não é só também trabalho, é 880. Ou a pessoa posta tudo ou não posta nada. Precisa postar um pouco de pessoal? Tem, porque gera conexão emocional. Gera conexão, seu público viaja, seu público sai, seu público vai num restaurante bacana. Eu fiz uma viagem belíssima agora para Fernando de Noronha, estourou meus views, porque todo mundo quer ver, todo mundo quer estar, todo mundo quer entender. Meu público viaja, eu cuido da alta sociedade de São Paulo, quer ver o que está acontecendo. Você trabalha com um público Sim. muito gabaritado, e eu ia te perguntar sobre essa questão dos nichos, né? Então, esse público consome material desse próprio Sim. público. Mas tem também alguns conteúdos que são tão diferentes de realidades próximas, né, da maioria dos brasileiros, né, que fica interessante. Por exemplo, a Cláudia Matarazzo, a Fátima Scarpa, irmã do Chiquinho Scarpa, ela fala de festa, de posicionamento de talheres, Sim. de roupas que você deve usar ou trocar de roupa durante uma festa, qual é essa ordem. É muito longe da realidade da maioria das pessoas. E fica interessante também, né? Mas Sim. vocês gostam, né? Muito, Então, é legal, muito. mas ela é autêntica, né? Muito. A Fátima começou comigo já tem 4 anos, assim como a Cláudia Matarazzo. E a Fátima, ela tinha uma conta de 8 mil seguidores. Ela fez algumas ações também com a Carol Célico. E eu tracei uma estratégia de marketing para ela, junto com ela. Ela é maravilhosa, ela tem carisma. É uma pessoa que naturalmente nasceu para comunicação. Não é todo mundo. A Cláudia, A Fátima. a Fátima. Não é todo mundo que tem isso também, é importante dizer. É realmente um desafio. Não é todo mundo que é um comunicador nato e tem carisma, né? Isso é muito desafiador. Legal. Tanto a E Cláudia ela quanto tem- a Fátima. Eu já a queria fazer o Cláudia também. convite. Ela chegou a para as quantos? duas. 670 mil. Uh, A Fátima é meu maior case de sucesso. E a Cláudia Matarazzo também. Estamos com quase 400 e poucos mil seguidores. Começou comigo com 30 mil. Quero convidar as duas. Cláudia Matarazzo, você está convidadíssima para participar do nosso podcast. Fátima Scarpa também. Sou fã das duas. Sim, são duas maravilhosas, Elas incríveis, são eu adoro. Elas são E incríveis. é legal porque é justamente isso que a gente está Todo mundo conversando. quer ser chique e elegante, né? Todo E é mundo a quer realidade dela. É. Ela não tá fazendo nada nas mídias o que ela não é. Mas você Foi o não erra berço sendo dela. elegante. Você não assim, erra nunca. con- Não. concordo. Não erra sendo elegante em qualquer Com circunstância. certeza. Sendo educado, sendo gentil, sendo prestativo. Sim. E elas falam sobre isso, sobre uma atenção. E né? tá faltando um pouco de elegância nas mídias, tá faltando muito. No mundo, elegância e gentileza, Com né? certeza, bom senso, etiqueta. senso. As pessoas realmente, eu falo que
Assim como você é julgado com você olhou ali o cartão de visita, você bateu o olho na pessoa, você está julgando ela no offline, né? A imagem. É a mesma coisa no digital. Se eu chego no seu Instagram, eu dou muito treinamento para o mercado imobiliário também. Poxa, eu chego no Instagram de um corretor, ele está com 2 cervejas na mão, vendendo um apartamento nos Jardins de 20 milhões de reais. Que confiança que eu vou ter de investir o meu dinheiro naquele corretor? Ao passo que, se ele está bem apessoado, não estou falando de você ser bem apessoado, você tem que ter dinheiro, não é isso. Mas é você se vestir bem no sentido de ter essa elegância online. Aquilo que você quer transmitir, né? É aquilo que você quer transmitir. A gente entrevistou aqui o Alexandre Taleb, conhece? É um grande amigo meu. É um grande amigo meu também. Grande amigo meu. E foi um sucesso, ele é muito legal, a gente fez um pinga-fogo com ele. E teve muito comentário que falava assim, esse cara tá em outro mundo, quem que tá preocupado com a cor da meia? Quem que tá preocupado com cinto ou não cinto? Lembra, Fernando? Lógico. O Fernando queria usar pochete, quase que o Taleb voou no pescoço dele. Meu Deus do céu, eu perguntei sobre pochete. Se existia... Não, eu falei assim, a gente fez assim, alguns itens que não tem perdão. Sim. Que não tem perdão. E eu coloquei a pochete nessa lista aí. A meia branca com sapatos. Não, a meia branca quer deixar ele bravo. Ele falou, morreu junto com o Michael Jackson. Só o Michael Jackson. Pochete só no carnaval. Então, não dá. E a gente fala muito isso, eu e o Taleb. Nós fazemos alguns conteúdos juntos que ele fala, Aline, o meu é o offline e o seu é o digital. Então a pessoa te olha no offline, te vê ali no presencial. A primeira coisa que eu olho no Instagram, eu já estou julgando. Nós estamos sendo julgados constantemente. Vocês olham o meu perfil, você vai falar, puxa, que interessante, olha, ela dá palestra, olha, ela até... Eu estou passando uma imagem para as pessoas. E a ideia da primeira impressão é a única que fica. Total. É a única. E no digital, mais ainda. Uma imagem vale mais que 1000 palavras no digital. Dá até um recorte. Mas é verdade, gente. Uma imagem vale mais que 1000 palavras no digital. E agora o engajamento está maior com os vídeos, né? Então, no Instagram, pelo menos, você tem que fazer vídeos que eles são melhores distribuídos. Claro. E aí é mais difícil, né? É mais difícil e mais ainda para esse público que eu atendo. Por isso que é muito desafiador, grande desafio. Imagino ter muito vovô pedindo ajuda para a netinha, para o netinho, para fazer filme. E eu ensino muito o como fazer, né? Porque o vídeo... ele é movimento, as pessoas não têm mais paciência para nada. E o vídeo curto, mais ainda, que é o Reels, né? Então você tem um vídeo de até 60 segundos, que você tem que criar um vídeo que é envolvente, para você ter um bom engajamento. E como fazer isso? Tem uma dica, então, é a hora, por favor. Com certeza. O importante é você roteirizar. Tem que ter um roteiro, isso é o ponto de partida. Escrito. Pensar isso. E pensar o que eu falo diariamente para os meus clientes, para os meus pacientes, ou o que eu quero transmitir. Põe no papel isso. Porque às vezes a pessoa se perde um pouco no começo, meio e fim. É que nem redação, eu brinco. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Você tem que ter um raciocínio lógico no que você está fazendo. E não se esquecer que os primeiros 3 segundos é o que vai definir se a pessoa vai ficar no seu vídeo ou não. Porque ninguém tem mais paciência para nada. A pessoa já está ali olhando o vizinho, já está olhando o outro. Então, tem que ser envolvente, tem que colocar músicas que estão em alta, tem que mudar o ângulo. Não adianta ser só aquele formato tradicional. Então, tem que ter um pouco de mistura de alguém pedir para alguém te filmar com mais movimento. Se é uma coisa assim mais clássica, eu atendo muitos advogados. Eu falo, gente, pelo amor do Senhor... não vai me falar juridiquês, não fala coisa difícil. Porque nas mídias sociais, a pessoa ela vai te acessar, ela quer coisa rápida. Então, se ele começa a falar coisas muito difíceis e específicas, idem nos médicos, que eu filmo muito, ninguém vai ver seu vídeo. Então, simplifique. O óbvio funciona nas mídias sociais. 10 anos de bem-estar, amiga. Mas é que você é um comunicador nato, né, Fábio? Não, o que acontecia era o seguinte, às vezes você usava uma palavra difícil e já imediatamente explicava a palavra. Então você vai dizer, sei lá, litíase renal, pedra no rim. Sabe assim? Você fala, porque aí a pessoa tem a informação daquilo que ela está no exame dela, ou que ela ouviu falar, e imediatamente já tem uma solução. Tem algumas estratégias que são interessantes. Com certeza. E a gente tinha aula lá na Globo com a Leni
Quirilos, que teve aqui que também. é maravilhosa, uma fonoaudióloga maravilhosa, e ela dava uma... Então, essa estrutura, ela segue nas mídias. Que nem eu falei, a forma de se comunicar hoje da TV, a gente veio para as mídias. Então, se você complica muito, tem gente que é muito formal na explicação, isso não vai gerar engajamento. E aí eles falam para mim assim, mas Aline, eu posto do meu filho, tem 200 curtidas. Aí eu vou explicar alguma coisa técnica, tem 3. Será que você está explicando difícil demais? Será que esse vídeo não está muito técnico? Então tem que ter essa questão do sentimento. Que a criança é muito bonita. Será que... Não, é que as pessoas querem te ver também, querem ver você. E a questão das mulheres, você tem um cuidado especial com isso? Existe um machismo nesse mundo digital? As mulheres precisam de uma atenção maior com relação a isso? Com certeza. Eu falo que não há nada mais bonito do que você ver uma mulher se reinventar, se transformar. Eu pego mulheres que estão num casulo. Elas têm medo de se expor. Elas têm medo de julgamento. 50 a mais? Tudo que eu tô falando é 50 a mais, que é o meu público que eu amo. Todas essas mulheres e homens também que eu atendo é meu público 100%. Um ou outro que nem vocês que abriram essa exceção comigo, mas majoritariamente é 50 a mais. E eu pego essas mulheres que muitas vezes elas estão num casulo, elas querem compartilhar alguma coisa com o marido, com o namorado, vai falar o que faz. Tá bom, o que tem de janta? Ninguém ouve. E eu pego na mão dessa mulher e mostro que é possível sim você sair desse casulo da exposição. As pessoas têm muito medo do julgamento, do que os outros vão falar. Ai, minha cunhada me chamou de blogueirinha. Ai, porque a minha vizinha falou que eu não tô bem no vídeo. E elas ficam aterrorizadas com o medo do julgamento. Só que eu sempre falo que você tem que sair da zona de conforto, principalmente nas mídias sociais e principalmente com o público maduro. Por quê? Quando você sai da sua zona de conforto, coisas incríveis acontecem. Quando você entra na arena para lutar, você teve coragem de ser imperfeita e falar o que você já está acostumado e falando diariamente, que é o seu trabalho. A gente não está expondo, não quero fazer dancinha. Você não vai fazer dancinha. Você está falando do seu trabalho. Você está falando do que você faz no dia a dia. Propriedade. Você tem propriedade para falar. Então, não é se expor... E eu consigo quebrar essa barreira do medo da exposição. Porque a câmera, para muitas pessoas, gente, é um pesadelo. Mais de 80% de pessoas que eu atendo e dou palestras, quando eu faço alguns desafios para a pessoa desbloquear esses medos, né? As vergonhas. As pessoas ficam petrificadas só de pensar, de aparecer, porque tem medo do julgamento. Então, quando elas conseguem romper essa barreira, e muitas vezes as pessoas tóxicas são as mais próximas, homens, são os maridos, isso tá ridícula, e ela paralisa. E aí, quando você consegue jogar e mostrar para ela que é possível, o que acontece? Ela renasce, ela sai do casulo e ela voa longe. Ela vê que é possível se reinventar. E não tem nada mais lindo que você ver uma mulher madura se reinventar e mostrar que nunca é tarde para começar. Você sabe que eu tenho tido medo aqui também, né? Outro dia comentaram assim, nossos vídeos têm muito... Você lê os comentários? Leio, na medida eu leio do bastante, possível. mas às vezes é difícil. Aí teve uma pessoa que falou assim, esse moço, ainda me chamou de moço, acho que estava sem a barba branca. Esse cara aí do lado do Fernando, não sabia nem meu nome, esse cara do lado do Fernando... claramente precisa de atendimento psiquiátrico, ele está desequilibrado. Eu juro que eu cheguei a pensar, será que eu estou precisando mesmo? Eu fiquei mal, mas depois eu dei risada. Sim. Eu até ia responder, mas eu falei, não tem o que responder, né? Enfim, a pessoa está querendo sua atenção, né? Ela falou isso para pedir sua atenção. Essa é uma questão importante também. Total. Porque você está ali, a exposição é muito grande. Não, a exposição é grande, claro, e eu adoro os haters. Ai, como eu gosto. E eu gosto dessas pessoas que fazem esse comentário, porque daí você chega no perfil, é o que eu falo. Quem julga, quem é tóxico, nunca vai fazer. Repara, as pessoas mais tóxicas são aquelas que nunca vão pegar um celular e vão gravar. Elas só vão ficar apontando o dedo. E elas não estão na arena lutando. Elas estão na plateia dando pitaco. Então, quando acontece isso, Fábio, eu acho o máximo. Porque daí você chega no perfil dessa pessoa... Eu gosto da conversa. Tá escrito 0 publicação.
às vezes um perfil fantasminha. Eu falo, gente, eu amo meus haters, coração, gratiluz, eu brinco, né? Porque é uma pessoa que nunca vai lutar na arena. E se te ajudando a dar engajamento, porque falando, nossa, olha o que fulano falou. Exato. Eles estão te ajudando. Às vezes dá um bate-boca divertido, né? Eu gosto dos bate-boca. Dentro dessa seara também você tem um capítulo muito importante relacionado aos golpes. Essa geração 50 a mais acaba sendo muito vulnerável. Muito vulnerável. Porque entende pouco do assunto, né? Muito vulnerável e assim, muito fake news. Isso é um problema grande. Grande porque elas acreditam. Ah, mas foi minha amiga que mandou no WhatsApp. Tá? A minha mãe. Ai, filha, você viu que aconteceu tal coisa? Gente, eu sou mentora, eu trabalho com isso, com mídias sociais há muitos anos. Mãe querida, isso aí é um fake news. Não. Foi a fulana que me mandou. E se ela me mandou, é que é confiável. Tem que tomar muito cuidado. Eu dou muitas entrevistas na mídia sobre golpes, né? Tem que evitar, tem que ver a reputação da empresa. Você vai comprar alguma coisa online? Vai nas grandes e-commerces, vê como é que está a avaliação dessa marca que você vai comprar, dessa empresa, se ela é idônea. Cuidado com os links, sabe? Tem que checar a fonte antes de clicar, antes de fazer um Pix. Tem que tomar cuidado, checa a informação. Quanto mais informações a gente tem, menos golpes a gente tem. Eu vou mais longe, checa o médico que te deu uma dica. Vai ver onde ele estudou, se ele estudou mesmo, da sociedade. se ele é da Sociedade de Defesa de Classe. Exato. Quem é esse cara? O que ele está falando? Todos os nichos, né? E isso é importante dizer. Isso é muito importante. E também com relação à questão social, amorosa, sentimental. Nossa, o golpista. Então, mas você faz também a mentoria, por exemplo, para você SA? Tipo, pessoas para pessoas físicas? Com certeza. E aí, como que faz? Você ajuda o cara a fazer o Tinder bonitão também, não? Olha, eu vou te falar. Eu dei muita entrevista do golpista do Tinder, que realmente... Impressionante aquilo, né? Gente, tem que tomar cuidado, né? Uma pessoa bem conhecida minha sofreu um sequestro por conta do aplicativo de namoro. Esclarecida? Sim. Ou seja, que nunca cairia... Muito esclarecida. Ela caiu no golpe porque no aplicativo a pessoa começou a conversar com ele. Ele checou o Instagram dela. E era um Instagram que realmente, eu que entendo, parecia... Só que assim, cuidado... Faz uma chamada de vídeo, combina num lugar público. Os golpes, os bandidos estão se aprofundando cada vez mais também nesses golpes, né? Então tem quadrilhas especializadas em relacionamentos de namoro hoje. E a própria a investigadora, depois ele me contou que falou que teve 3, 4 casos em uma semana. Então é uma coisa que está recorrente. Que nem eu falo, quanto mais informações, menos golpes. Então... Tem que pensar, tem que olhar, tem que fazer uma chamada de vídeo, tem que saber se proteger. Tá no digital, tanto para comprar, quanto para contratar um profissional, quanto até para se relacionar com alguém. Checa. Presença digital. Eu brinco. Você já jogou seu nome no Google? Que o que faz no Google fica no Google para sempre. Você deixa um rastro digital. Joga o seu nome lá. Vê quem é essa pessoa, como você está no digital. Tanto pro bom quanto pro mal, né? Enfim, você tem que checar. O Fernando não pode fazer, tem umas 50 páginas, 50 ossos. Tem. Tá com pouca presença digital, Fernando. Tem muita coisa, pro bem e pro mal. mas esse é um ponto de atenção também. E outro que é importante é com relação ao horário de postagem. Sim. Não é postar a qualquer hora. Não. Eu cismei, vou colocar aqui agora. Funciona postar intuitivamente ou funciona mais de um jeito metódico, técnico? Tem que estudar. Estudar o algoritmo, entender como ele funciona? O tal do algoritmo. O que as pessoas acham que são pessoas que trabalham lá na Meta, no Instagram e em outras mídias, LinkedIn? Não. É o tal do algoritmo. Então, ele entende o comportamento do seu seguidor e se seu conteúdo é relevante ou não. É muito importante entender quais são os melhores horários da sua página. Cada pessoa tem o seu melhor horário. Tem que ir nas métricas, é que as pessoas muitas vezes não sabem dessas informações, mas tem que ir nos insights, tem que olhar ali, que aquele horário das 18 horas é o que meus seguidores estão conectados. E por que eu tenho que postar no melhor horário? Por causa do algoritmo. Se você tem muita curtida, comentário, salvamento e compartilhamento, o algoritmo entende que aquele conteúdo é bom. Por isso que vamos supor que nós estamos aqui e esse recorte deu mais de 3 milhões de visualizações.
Provavelmente pessoas mandaram para as amigas, que salvaram, e o Instagram entendeu que é um conteúdo viral e ele viralizou. Agora, se você posta num horário que seus seguidores não estão tão conectados, muitas vezes você não vai ter tanta adesão. Cada caso é um caso, cada página é uma página que tem sua dinâmica. Então tem que saber jogar também com essa questão do algoritmo para poder se beneficiar com o Instagram. Às vezes, eu fico um pouco frustrado. A gente pega a entrevista, sei lá, um médico especialista em Kundalini Yoga, que faz meditação numa UTI, é um cara assim interessantíssimo para mim, pro meu ponto de vista. E aí ele dá, sei lá, 5 mil views. 5 mil views. E às vezes chega alguém que eu nunca imaginei que fosse bombar. E às vezes uma frase, assim, a pessoa tem conteúdo, senão não teria sentado aí. Claro. Certamente, Claro. não estou desdizendo de ninguém. Mas a frase em si não era uma frase especialmente nem inteligente, nem interessante, nem revolucionária, nem nada. Às vezes é uma frase trivial, que a gente nunca imagine, que nunca imaginaria. Sim e não, Doc. Porque Então, a gente tem o clube, nosso clube dos milhões, que a gente tem pessoas, tem Silvia Vinhas, tem Heloísa Capelas, tem a. Eu não ia nem falar dos milhões. Dos milhões realmente eram coisas que foram remarkable. Mas às vezes uma frase assim que parece meio. Que fora de contexto fica. E aí dá lá 50, 100, 150 mil. Enquanto que a outra que eu achava que ia arrebentar dá 3. Tem... Por quê? Então, por quê? Vamos lá. É isso que eu quero chegar. Você fez bem de fazer o recorte. O nosso clube de milhões lá é espetacular. Espetacular. Tem as avós da razão, que falam coisas maravilhosas. Eu estava falando da Candice, que também tem uma fala muito bacana sobre esse letramento. Não, a gente tem muita sorte. A gente teve gente muito boa aí. Capelas, a Silvia Vinhas. Sim. Gente muito bacana. Gente muito bacana. Estão falando de 3, 4. Professora Heloísa Capelas, 14 milhões, né? 13 para 14 milhões. Na verdade, mídia social é teste. Não tem fórmula. Tentativa e erro. Tentativa e erro. As pessoas acham que quando colocou ali, vou viralizar, vou ter 1 milhão de seguidor. Não, gente. Como tudo na vida leva tempo, é uma jornada e você tem que testar. De repente a coisa vai estourando. Do nada. Esse é o ponto. Assim. Tem uma hora que você menos espera, mas assim, são muitos anos, tem que ter resiliência. Aliás, essa é uma palavra importante. Sabe o que a gente tem, que é bacana e que é difícil para a gente fazer? A nossa equipe, Júlia, a Nai, da frequência. Toda semana, a constância. Toda semana tem um novo episódio. Importante. A gente tem cortes todos os dias da semana. Isso é muito Isso, para quem está vendo a gente, vocês sabem, vocês seguem a gente aqui, vocês sabem que toda semana tem um novo entrevistado, todo dia tem um corte diferente. Isso é complicado, é difícil fazer, isso dá trabalho, mas isso serve para quem está acompanhando a gente e tem uma rede social. Você não pode ter preguiça. Sabe o que acontece? Eu tenho um amigo que todo dia, segunda-feira, tem a primeira entrevista. E ele manda para mim, gostei muito. Toda semana, na segunda de manhã, ele assiste a entrevista. Não é muito legal isso? Isso é muito bom. E sabe o que acontece? As pessoas acham que cai do céu. Ai, do nada eu vou... Não, gente, tudo é uma construção e leva tempo. E o algoritmo entende isso, né? É a retenção. Quanto mais... Como que funciona? Quanto mais tempo você passa nas mídias sociais, é o que o Mark Zuckerberg quer. Como todos os outros. Eles querem que você passe maior quantidade de tempo lá. Então, quanto mais você fica na plataforma, mais ele entende que o seu perfil é relevante. Então, por isso que é tão importante postar diariamente, ter uma constância, uma consistência. Fora que a questão do seu público-alvo, aquela coisa, se eu não tô ali, eu não existo para os meus seguidores. Nosso crescimento foi orgânico também. A gente foi ganhando essa base de seguidores. É muito legal quando a gente olha os números. A nossa curva de idade, ela é 50 mais. Maravilhoso, vocês estão ela super começa nichados. em 40, ela estoura mesmo em 40 e vai 50, porque 60 e vai até quase 80. E eu vou te falar... É o público, é o nosso público. E eu trabalho com esse público, eu formo muitas influenciadoras digitais e outros profissionais também. Como é bonito ver que o público maduro, ele entrou, ele de repente viu que é possível. Que não tem idade, que sim, ele pode fazer o que ele quiser. Essas mulheres, muitas vezes, quando eu comecei com a Renata Scarpa, ela falou para mim assim, foi na pandemia,
E ela falou assim, Aline, o que eu faço da minha vida? Ela tem 60 e poucos anos, belíssima, uma mulher incrível. Falei, Renata, você vai ser influenciadora digital de mulheres maduras. Porque você só vê as influencers mais novas. Cadê as influenciadoras? Você é belíssima. Você vai ser influenciadora digital. Queríamos convidar também Renata Scarpa, já está. Sim, maravilhosa, Rê. E a Renata, a gente começou a desenvolver uma estratégia já ligada para lifestyle, moda. O que aconteceu? Marcas começaram a chegar nela, em mim, para fazer ações com ela. Olha, eu tô com um produto novo, um creme para mulher madura. Já associaram, 100% associavam a Renata. Então, quer dizer, era um trabalho que eu fico muito emocionada como uma grande formadora é uma responsabilidade que eu tenho de formar esses profissionais e mostrar para eles que não tem idade, que é possível você estar no digital. E a gente já caiu do cavalo também, ao contrário, né, Fernanda? Por exemplo, tive um post do Marcelo Nova que bombou. Aí chegou na época de férias, vamos fazer um repost de algumas coisas. Bota um outro dele. Não. Não é não, é nada. Mas quase é que nada. tem que ver muitas coisas, Fábio. Tem que ver qual título. É incrível, você começa a achar. A loucura é essa, você começa a achar. Agora eu entendi. Aí você então bota agora casas, eu vou botar tal coisa. Sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Sempre surpreende. Pro bem ou pro mal, né? Mas isso é fácil. Pros dois extremos. Fala nesse extremo, tem uma questão aqui sobre a quantidade de seguidores também, e os extremos da comunicação, uma coisa que você aborda. Sim. Qual seria esse limite ideal? Como é que você vislumbra um crescimento? E como é que você chega num lugar e fala, não, esse aqui é o número que eu quero, é esse público que eu vou trabalhar? É muito em cima de cada caso. Cada caso é um caso, cada objetivo é único, isso é importante dizer. É claro que quando você faz uma construção sólida, naturalmente você vai crescer. Naturalmente, organicamente, você cresce. A única coisa é que as pessoas não têm paciência, que nem nós citamos. As pessoas são muito imediatistas nas mídias, principalmente. Elas acham que do dia para a noite as coisas acontecem. Não é assim. Como tudo na vida leva um tempo de maturação, de você entender seu público, de você avaliar. A consistência. A qualidade, a elegância. Olha quantos pontos que a gente está falando aqui, né? E eu vejo esses dois extremos. A pessoa que não posta nada, ou que tem vergonha de se expor, ou que não quer, realmente não quer aparecer. E eu falo, mídia social não é panfletagem digital. Se eu tô vendo um imóvel sem ninguém, olha, tá aqui, o imóvel nos Jardins, o imóvel na Vila Nova, em Moema. Como que eu sei que aquela pessoa, aquele profissional é bom? Eu não vi, eu não sei. Então tem gente que não posta nada. E eu gosto de falar desses extremos, que eu gosto de dar até a analogia de uma loja. Imagina você aqui entrar numa loja e não tem vendedora, não tem caixa, não tem ninguém. Não tem ninguém. É assim que eu me sinto quando eu entro num perfil e não tem ninguém. Que conexão emocional que eu estou gerando. Que qualidade, que autoridade, que credibilidade essa marca está me gerando? Nenhuma. Isso não é panfletagem digital. Você põe no seu site. Agora, não em mídia social, que é relacionamento. Então, esse é o extremo ruim. E a pessoa que não posta, você olha o post dela, o último, Fábio, é de 1890. Eu não vou nem dar risada. Eita, sabe por que eu não vou dar risada? Fechou. Porque os meus posts são só sobre o podcast daqui. Que já ajuda bastante. Que é onde eu me exponho bastante. Sobre as minhas viagens para os índios, para o Xingu, porque eu realmente preciso mostrar isso, aí eu mostro a cara e tal. Mas eu não posto onde eu estive, onde eu comi, o meu prato de comida, se eu tô com meu filho, se eu não tô, então, se eu tô aí... com alguém, eu não tô. Eu não posto. Então, às vezes a gente aqui acaba falando sobre coisas pessoais, porque a nossa conversa não é uma conversa de pergunta e resposta. É um bate-papo. É um bate-papo. Então, tem. Mas eu não gosto, por exemplo, de dizer, hoje eu vim no clube assim, então, assado, mas esse é o limite da comunicação, os extremos. Então, temos esse caso e temos exatamente esse oposto, que são aquelas pessoas que são 80, que vai postar absolutamente tudo que sem é meio limite. Cansativo para mim, mas que dá certo também. Cada estratégia é única. Agora, é o que eu falo, por questões até de segurança. Eu, Aline, não posto se eu estou no restaurante, eu posto depois. Eu também, agora, depois de um tempo, você vira uma influenciadora também.
As marcas estão me associando também a esse mercado mais do luxo. Então, assim, eu não marco. Eu que dou o limite. Eu não posto meus filhos, porque eu não quero. Eu vou viajar, eu posto a Aline. Porque desde que tenha a ver, porque eu sei que meu público-alvo consome aquilo. Então, tem tudo uma estratégia. Não é aleatório. Os limites da exposição, o tal extremo da comunicação, que eu falei, que eu citei, é você que dá. Você que vai dar o limite. Não tem regra. Mas é claro que se eu posto que eu estou indo correr no Parque Ibirapuera, sempre eu estou inspirando alguém. Puxa, eu recebo mensagens lindas de pessoas assim, nossa, eu estava sentado no sofá. E quando porque eu sempre falo, você já cuidou de você hoje? Como é que está seu templo sagrado, que é o seu corpo, mente e espírito? Você está cuidando de você? Porque eu, como mentora, eu preciso estar sempre positiva, eu preciso estar bem, para passar, é muita energia que eu dou, minha. Imagina que eu falo de todos os assuntos, e cada hora meu chip troca. Eu estou falando para médicos uma estratégia de vascular, troco para um empreendedor que está falando de crianças, aí eu troco para uma pessoa que está de bons modos e troco. Então, você tem que cuidar de você. E quando eu falo que a gente influencia, que nem eu falo do Parque Ibirapuera, vou correr, eu estou falando da minha vida pessoal. Mas eu estou inspirando alguém para fazer algo positivo por ela. E as pessoas escutam, me agradecem. Eu falo muito de motivação também. As pessoas, os empreendedores, é uma jornada muito solitária. Eles precisam dessa força, de você falar, vem, não desista, você vai conseguir. Porque a gente sabe que consegue, se você não... Tem que ter resiliência, mas é difícil. Teve recentemente não, já faz tempo, teve um artigo numa revista médica, das mais reputadas, das mais importantes, que chama New England Journal of Medicine, lá de Boston, que falava sobre o médico na rede social. Até te convido a ler, que é interessante, que fala um pouco. Às vezes acontece, né? Nós temos lá no Círio uma salinha para a gente comer, que é junto com um restaurante lá no Capim Santo. Então, às vezes o paciente está com um parente que está na UTI, que está muito grave, e ele passa na mesa dos médicos, os médicos estão dando risada, ou estão num momento de descontração, que tem todo o direito, e o paciente se sente desconfortável. Fala assim, minha mãe está lá, passando mal, e você está aqui, e não sei o quê. Então, que tem uma certa cobrança no profissional de saúde, que, por exemplo, minha mãe está na UTI e você está na praia tomando cerveja. Alguma coisa desse tipo. Você se preocupa com isso, com coisas? Como você lida com essas limitações, por exemplo, na área médica ou na área do direito, em relação à imagem negativa que a exposição pode dar? É a tal história do bom senso. E isso com meus clientes, não teria nada muito. Demais de eu postar uma foto na praia com uma cerveja. Não é falta de bom senso. Não é. Mas a pessoa se sente mal por causa do momento ruim que ela está vivendo, entende? Mas vamos concordar que todo mundo tira férias, inclusive médicos. Claro, que claro. Final de ano todo mundo vai para a praia, vai viajar, vai ter o seu momento de lazer. Eu tenho meus clientes que muitas vezes tiraram férias, estão viajando na Europa. Eles também merecem. E esses posts são posts que realmente funcionam. Mas está tudo encaminhado, né? Muitas vezes eu falo como é que tá a estrutura dos seus pacientes, tá tudo ok. Depende do nicho também. Porque uma coisa é você falar de uma dermatologista. Eu tenho certeza que todo mundo merece descanso. Porque né? um cirurgião, não sei que é um cirurgião plástico, que eu até tenho vários clientes que são cirurgiões plásticos, mas está tudo encaminhado. Muitas vezes ele vai viajar com as coisas encaminhadas. É diferente de uma emergência de um cirurgião que não é plástico, que aconteceu uma cirurgia. É diferente. E esse tipo de profissional é muito específico entrar na internet. Por isso que talvez a mentoria tenha que ser muito específica para ser uma coisa de alfaiataria feita para aquela pessoa, exato. E não uma coisa genérica. Não, com certeza. Por isso que eu atendo individualmente. Porque e a característica de cada um, né? Essa qualidade, isso que você vai mostrar. Você tem uma habilidade que todo mundo tem, né? Tem, com certeza. Você tem que descobrir isso sendo mentora, né? E não é fácil, porque é o que eu falei. Tem pessoas que não têm carisma. Tem pessoas que você vai gravar, não sai. Tem pessoas que não sabem o que vão falar. Então, é muito desafiador. E um pouco, eu fico até falando, eu pego... Mas aí tem pessoas que não vai dar certo. E acaba que... E já teve gente que você falou, querido, não vai dar certo? Já demiti. Eu já demiti. Gente, eu demiti. Você que demitiu? Ele que te contratou. Quem tem que te demitir é você. Eu demiti minha cliente, viu? Eu falei, querida, não vai rolar, não vai. E aí?
Eu fico horrorizada. Não dá. Porque quando a pessoa não faz, não acredita, aí fica difícil. É porque nós estamos falando de uma oportunidade de negócios. Total. Nós estamos falando de dinheiro. Estamos. Nós estamos falando de marcas que estão muito atentas a esse engajamento, a perfis diferentes. Claro. Principalmente nessa geração 50 mais, né? Sim. E a gente fala também, quando a gente fala só em Instagram, mas a gente tem que pensar no LinkedIn, a gente tem que pensar em YouTube, TikTok, a presença digital como um todo daquele profissional. Então, é um profissional hoje que está multifacetado para várias frentes do digital. E é fundamental. Se você não está lá, eu vi na pandemia. A minha vida profissional mudou na pandemia. Porque até então eu fazia mentorias, dava minhas palestras em 2019 e 2018. Quando chegou 2020, eu ficava 12 horas por dia no computador, sentada, dando mentorias em todo o Brasil e fora do Brasil. Porque, de repente, esse público 50+, só tinha mídias sociais para colocar seus produtos, para se comunicar. E as pessoas não sabiam como fazer. Foi nesse momento que eu encontrei meu propósito de vida. Foi quando eu virei a chave da minha vida profissional. Eu falei, caramba, são pessoas que estão num oceano, remando e não saem do lugar. Empresas estagnadas, profissionais desmotivados, não sabiam fazer, pedindo para a sobrinha fazer. Falei, não, eu vou dar a mão, vem cá. E eu comecei a desenvolver essa minha mentoria personalizada e as palestras também, né, que eu dou muito em todo o Brasil, justamente entendendo essa necessidade, porque é uma dor. É uma dor dessa pessoa. É muito difícil e desafiador para a pessoa. É muito... Quando eu falo de inteligência artificial, Fernando, parece que eu estou chamando os ETs. É um assunto, ainda mais para esse público que não está... não. Falo, gente, tem que entender e tem que acompanhar o que está vindo. Eu, como mentor, eu sempre tenho que trazer o que é tendência do mercado digital. Estamos falando de inteligência artificial. Como você vai aplicar para o seu negócio? E começa a abrir um pouco a cabeça, a pessoa acha que é só ChatGPT e não é. Então, é muito complicado, não para de aparecer atualizações, novas mídias, toda semana é um desafio novo, é uma ferramenta nova, é uma atualização que daí esse público já não entendeu mais nada, como que faz. Então, é realmente desafiador. Mas é legal você ver suas alunas, seus alunos postando. Eu olho às vezes alguns vídeos deles, eu vejo contas que começaram comigo com 500, estão com 50, 100 mil. Eu falo, gente, olha que bonito, que conseguiram. É legal demais ver isso. Foi muito legal ver você falar sobre isso também, né? Aline, puxa, eu tive a oportunidade de ver a sua palestra num evento aqui em São Paulo e ver você agora aqui também, uma alegria muito grande, um privilégio para a gente. Tenho certeza que quem acompanhou absorveu bastante desse conteúdo aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. O que a gente tem que fazer? A nossa chefe... A gente não apoia... Podcast 50 mais. Podcast 50 mais, compartilhe com as pessoas, né? Isso é bom falar, né, Aline? Dá uma dica pra gente, então, para encerrar, porque a gente nunca sabe encerrar. Olha, gente, vamos lá. Vamos compartilhar esse conteúdo. Eu até vou olhar aqui, pra cá, ó. Vocês compartilhem esse conteúdo maravilhoso deles. Mandem para os amigos. Aquele aviãozinho ali, então, salva o conteúdo também, que é tão importante para gerar engajamento. Não é fácil ser criador de conteúdo. Prestigie. Não é só para olhar, tem que participar, seguir eles. Me seguir também, vai ser um prazer, Aline Bach. Aline Bach, seu Instagram é Aline Bach. Vai ser um prazer encontrar vocês lá nas minhas mídias, que eu dou muitas dicas, conteúdos também interessantes. E não deixar de prestigiar. Sempre incentive a pessoa que está do seu lado no digital. Esse é o encerramento. Eu não preciso falar mais nada, tá falado. Tá bom, aqui, ó. Valeu.